Fala aí, turma da automação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da empresa 1P e hoje a gente vai falar sobre automações de ChatGPT. Então, muitas pessoas acham que o ChatGPT ele serve para automatizar, porque ele acelera seus processos conversando com ele ali na interface do ChatGPT e tudo mais. Só que hoje eu estou aqui para te trazer um novo universo, de possibilidades que, graças ao ChatGPT, hoje você tem e com certa facilidade que outrora não tínhamos. Então, já pega aqui o seu cafezinho, olha lá, e bora aprender um pouco mais sobre automações. Bom, gente, primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui para vocês, principalmente se você for um iniciante aí em automações, se você for um iniciante em inteligência artificial, que é o seguinte: quando eu tô falando aqui ChatGPT, virou meio que uma espécie de Uber, né? É, Uber, quando a gente fala vou chamar Uber, pode ser 99, pode ser o que for, né? Mas é o que virou ali, tem até um nome de linguagem para isso, é metonímia. Como é que chama? Metonímia, eu acho que é metonímia. Então assim, quando eu tô falando de ChatGPT, eu posso tá falando de qualquer modelo de linguagem de inteligência artificial, tá bom? Então pode ser DeepSeek, Gemini, Claude e tantos outros aí que existem no mercado, tá bom? Então não é para você se ater à ideia, tem que ser ChatGPT, não, longe disso, tá bom? Inclusive já não é mais o que eu recomendo como principal alternativa, tá bom? A gente já tá utilizando muito, mas muito Gemini, tá? De Gemini, perdão, cada um fala de um jeito, né? Aí a gente fica nesse. Lá fora é só Gemini, então acredito que seja certo. Aqui fala, tem pessoa que fala Gemini, enfim, isso não é importante. O importante é que quando eu falo ChatGPT, pode ser qualquer um desses, é como se fosse essa metonímia aí mesmo, tá bom? Enfim, então, desde o surgimento do ChatGPT, e aí sim, literalmente ChatGPT, porque foi o primeiro grande modelo que tomou grandes proporções aí também, que começou a ter integração com todos os serviços de automação e tudo mais, a gente teve uma possibilidade adicional de fazer automações avançadas mais rápido. Então, para quem já fazia, para fazer novas automações, esse negócio ganhou uma velocidade que a gente não tinha antes. E para quem é iniciante, possibilitou um novo universo que foi muito simplificado, tá? Pela IA como um todo, mas principalmente ali na época do ChatGPT, quem já usava automação, quem tá aí já usava e já fazia automações, né? Sabe que foi um game changer. Mesmo os piores modelos do mundo faziam coisas simples ali que antes a gente tinha que talvez usar código, mas de um jeito ou de outro gastava muito tempo de aprendizagem, de conhecimento e de fazer. A IA acelerou muito esse processo, tá bom, de automação. Então eu costumo falar aí com todo mundo que a automação é a última onda de enriquecimento no tal do digital, né? Porque as coisas estão ficando cada vez mais simples e tudo mais. Então você pensa que a automação, que já era um negócio que era para simplificar, já facilitava muito a vida até mesmo de programadores e tudo mais, trouxe com a IA a possibilidade de qualquer pessoa fazer automações que antes demoravam dias até para profissionais fazer em questão de minutos, horas, tá bom? Então assim, as coisas estão ficando cada vez mais fáceis, mas ainda existe um certo nível de esforço que você tem que ter para fazer boas automações e por isso que você tem uma boa recompensa, é uma profissão com boa remuneração, né? Porque ainda existe um grau técnico e para você chegar nesse grau técnico você tem que se dedicar a estudar, tá bom? Mas o fato é que o ChatGPT possibilitou que as automações avançadas fossem disponibilizadas para iniciantes, fossem feitas por iniciantes de maneira super fácil e rápida também, tá bom? Então, automações antes da IA, como que era, né? Como que era esse universo? A gente tinha um universo de automação que era com muito mais código. Então, era low code, mas era um low code que, tipo, não é o low code hoje. Quando a gente fala low code hoje, é um detalhe ou outro, né? Era tipo Você assim. sabia que R$ 10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento? Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Tipo assim, era um low code com um bocado de código, se você quisesse alguma coisa personalizada, coisas mais avançadas e tudo mais, tá? Então, se não é código, era com muito mais funções, tá? Então, a gente sabe função como se fosse fórmula de Excel, né? Tem todos os integradores, todo serviço de automação, tem essas fórmulas, né, que a gente chama de funções. E aí, essas funções, você tinha que utilizar elas com muito mais frequência. Hoje em dia, um ChatGPT resolve coisas que antes você tinha que ficar gastando muito tempo fazendo ali manualmente, tá bom? Então, assim, era
um universo com muito mais código, por mais que fosse low code, fosse muito menos código que fazer na mão, era com muito mais código do que é hoje em dia, tá? Detalhes te tomavam muitas horas, às vezes muito por isso, tá? Muito devido aos códigos, devido a não ter essa facilidade de utilizar a IA para já acelerar o processo, já colocar para rodar, ver se a automação vai rodar lisinho, depois voltar para ver se economiza alguma coisa, enfim. Antes a gente já gastava muito tempo pro teste, tá? Então assim, detalhezinho que às vezes não funcionava, você gastava horas para entender mais. Hoje IA ajuda muito a resolver isso, tá bom? Então, às vezes é um módulo adicional de um chat GPT ali, de um modelo de IA ali que, poxa vida, muda todo a complexidade do fluxo e deixa tudo muito mais fácil, tá? Antes também, vários processos que hoje são, digamos, possíveis, antes não dava para ser feito, tá bom? Então, exemplos aqui, criação de artigos para blogs, a gente vai entrar aqui nesse vídeo também, criação de roteiros, criação de vídeos mais elaborados, tudo isso, gente, sem IA não era possível. A automação tomou também um outro rumo a partir dos agentes de IA, tá? E da própria IA também, porque não existia essa possibilidade. Então, o que era automação antes, né? Automação era a integração de várias ferramentas. Então, você utilizava ferramentas diferentes, então a empresa utilizava várias ferramentas diferentes e queria fazer a comunicação entre essas ferramentas. A gente utilizava automação. Então, formulário para CRM para comunicação direta com o usuário utilizando uma outra plataforma, um outro serviço, atualização de planilhas, tudo isso que envolvia os processos diários de uma empresa, tá bom? Mas não era o que é hoje, tipo, criar um novo negócio graças à automação. Não, era uma parte de um negócio que já existia. Hoje não, você consegue criar novos negócios graças à automação. Tá? Antes não, antes era para acelerar processo e tudo mais, beleza? Então mudou muito nesse quesito. E o que eu costumo falar, eu falo isso em praticamente todos os vídeos, e é por isso que também é importante que, se você caiu aqui de paraquedas, né, e tá querendo aprender automação, o que eu falo é o seguinte: você não precisa escrever, porque esse aqui é um canal muito técnico, nichado, então não vai ter muitos inscritos, então não quero um número de inscritos, mas a única coisa que eu peço é o seguinte: se você quiser aprender automação de verdade, se inscreva e veja todos os vídeos, tá? A única coisa que eu peço, vai ser muito bem-vindo, se inscreva, mas veja todos os vídeos, porque eu tô sempre oferecendo vídeos passados, você pega uma informação aqui, outra informação ali, e você constrói o conhecimento de verdade. Então, se você quiser aprender inteligência artificial e automação de verdade, veja todos os vídeos. E uma coisa que eu falo em todos esses vídeos é isso aqui: se tem uma coisa que é igual em todos os vídeos, às vezes o cafezinho, né? E quase sempre isso daqui. Automação, hoje em dia, é usar a inteligência artificial no seu potencial máximo. É conseguir utilizar a inteligência artificial em escala. Esse é o segredo atual da automação. Mas antes, como vocês puderam ver, não era isso. E hoje em dia a automação ficou mais importante ainda graças à inteligência artificial. As duas coisas quase que migraram em uma só. Porque usar IA... IA já é um negócio absurdo, usando o chat GPT, fazendo perguntas ali, já é um negócio absurdo, né? Mas você pensa usar isso em escala no seu potencial máximo, é mais absurdo ainda. Então isso é que é automação. Por isso que eu costumo falar pro pessoal que tá adentrando em automação: automação é muito mais que ManyChat. ManyChat ali é como se fosse uma automação só de uma partezinha possível do universo inteiro de automação. Tá bom? Beleza. Dito isso, quais são as principais automações que você consegue fazer rápido ali com ChatGPT? Vou te dar aqui exemplos práticos e que talvez, se você estiver adentrando agora no universo das automações, vai te surpreender. Mas na verdade são automações bem simples e que podem facilitar muito sua vida, ou até mesmo te dar novas dicas. Então vamos lá. Primeira automação. Primeira automação é um template gerador de conteúdo. Então como é que ele funciona? Eu vou lá, preencho essa planilha aqui, por exemplo, automações de marketing. Tá bom? Vem aqui em automações de marketing e coloco assim, automações ChatGPT, e coloco assim só o título do vídeo. Eu quero gerar um roteiro em bullet point para um artigo de vídeo. Então vou deletar aqui isso aqui que foi respondido. Então, automações ChatGPT. Esse vídeo aqui, automações ChatGPT, tá? Aí eu venho aqui, vou obter os valores, ou seja, vou obter aqui todos os temas de vídeo que eu quero, tá? Então aqui depois, qual o melhor integrador para automações? Aí, qualquer outra coisa, como fazer automações de vídeo. Enfim, qualquer coisa assim, qualquer tema dos mais de 300 vídeos que a gente já gravou aqui, das mais de 300 automações que a gente já fez na prática aqui, eu posso colocar aqui temas de vídeos, tá bom? E aí eu coloco aqui esses temas.
Maravilha. Depois que eu coloco esses temas, eu envio um prompt pro ChatGPT aqui, ou seja, sem entrar no ChatGPT, eu estou usando o ChatGPT e faço assim. E falo assim, faça um bullet point de roteiro para o tema. Aí esse tema aqui é qual? É o que eu coloquei na planilha, beleza? E aí ele vai lá, cria um card, um cartão no Trello, aqui nesse card aqui do Trello, tá bom? E aí, nessa lista aqui do Trello, e aí depois eu deleto esse conteúdo que já foi produzido no Trello. Então, para vocês verem como é que funciona, deixa eu me diminuir, afinal de contas não sou tão importante, né? E vou clicar aqui em salvar, vou ativar a integração e vou clicar em rodar para vocês verem sendo criado aqui um card, tá? Automaticamente aqui dentro do Trello. Então tá aqui, gente, olha lá, aqui, automações de chat GPT. Aí aqui mandou todo o bullet point que eu tinha pedido aqui. Se você vier aqui em gerador de conteúdo, enviar prompt, eu pedi aqui em bullet points. E aqui veio em bullet points também, essa espécie de roteiro aqui para eu gravar um vídeo. Então assim, pode agilizar de várias formas para você fazer criação de ideias para postagens em rede social, para social media, para quem produz vídeos como eu, para gerar essas ideias em bullet points, para eu ver o que seria interessante, para também ter mais ideias do que eu posso ensinar para vocês, então para auxiliar a vida de um professor também. Enfim, você vai lá e acelera esse processo aqui de geração de conteúdo, tanto é que esse é o nome desse fluxo de automação aqui. Então você vê um fluxo super simples. Eu vou lá, obtenho os valores que existem na planilha, depois eu crio esses bullet points sobre o tema que estava na planilha, depois eu vou lá, crio um novo cartão na minha lista do Trello e depois eu deleto a linha, já que já foi criado lá no Trello, eu deleto essa ideia, tanto é que você vai ver que não vai estar mais aqui a automação de ChatGPT, beleza? Então assim, você perceba que eu fiz uma automação simples, mas que é muito útil, por exemplo, para mim que vou gravar um vídeo que produz conteúdo, que ensino, né, que sou um professor. Auxilia muito porque me dá ideias e ângulos diferentes que eu talvez não tinha no meu roteiro inicial, tá bom? E aqui já fica em lista para eu gravar os vídeos. Então aqui tá roteiro de vídeos, eu posso pular e colocar para cá, adicionar uma outra lista aqui e colocar para gravar, tá? Adicionar a lista e colocar aqui. Agora eu quero gravar o vídeo de automações de ChatGPT, que é esse daqui que eu tô gravando para vocês, beleza? Então esse aqui é o primeiro fluxo com ChatGPT, que é muito útil, fácil e simples de você utilizar para automatizar a sua vida de produção de conteúdo com o ChatGPT. E uma dica extra aqui, utilizando, por exemplo, o GPT 4.1 Mini ou Nano, você vai gastar muito pouco para gerar isso, tá? Tipo, mas muito pouco, $5 vai durar aí, ó, conteúdo do resto da vida. Beleza? Então essa dica adicional. E se você quiser acessar esse template aqui, é o seguinte, entra aí no Caminhos de Automação, já tem vários templates lá dentro, tá? Mas nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte, assim que você entrar no R$10, tá? Valor super simbólico, mais de 5 horas de aulas, o escopo inicial é 4 horas, mas tem mais de 5 horas de aula, templates prontos. E assim que você entrar, eu vou te chamar no WhatsApp automaticamente, tá? Mas depois eu que vou te responder. Então você fala, quero o template de tal aula. Esse template aqui que você tá vendo, eu posso te ceder ele, é só você me falar lá no WhatsApp, beleza, gente? Então, tem suporte no WhatsApp aqui dentro também, R$10 você pode acessar esse template básico aqui que eu tô mostrando pra você, é só me falar. Tranquilo? Voltando aqui para as ideias de ChatGPT, bora lá falar sobre um que é muito legal, que é esse daqui, olha só. E o próximo template é esse daqui, que ele basicamente vai fazer a mesma coisa do que o último, só que ele vai manter tudo aqui dentro do Google Sheets. A gente não vai criar um card no Trello, ele vai colocar na coluna 2 aqui de desenvolvimento, o desenvolvimento do conteúdo que eu defini aqui, tá bom? Então não vai trabalhar com o Trello. Mas ele também, muito simples, segue a mesma ideia. Obtenho os valores, pego a última linha que está preenchida na minha planilha, gero o desenvolvimento do conteúdo e atualizo a célula, que no caso vai ser essa daqui, essa coluna aqui de desenvolvimento, tá bom? Então, não sei como que eu faço isso. Gente, tem vários e vários vídeos de projetos na prática, que tem um curso completo dessa plataforma aqui da Fikion. Se você ainda não tem conta na Fikion, você pode criar, vou deixar o link aqui embaixo, porque você cria e você pode, depois que você criou, você pode entrar no Caminhos de Automação, me chamar, eu te mando o fluxo, você só clica aqui nos 3 pontinhos e clica em importar integração, tá bom? Importou integração, pronto, você já tem isso daqui, é só você vir aqui no Google Sheets e fazer o login com a sua conta do Google, tá bom? Só isso. Maravilha. Fez isso daqui, desenvolvimento da ideia,
entendido essa lógica do desenvolvimento da ideia, do fluxo, que é o mais importante, obter os valores, pegar a última linha preenchida, desenvolver a ideia e atualizar a célula, a gente clica aqui em rodar e vamos vir aqui no Google Sheets para vocês verem serem preenchido aqui automaticamente como aqui. Qual o melhor integrador para automações. Então aqui você vê que ele já preencheu o desenvolvimento da ideia de qual o melhor integrador para fazer automações. Então faz a comparação aí de Zapier e por aí vai. Beleza? Então se eu clicar mais uma vez vai preencher o outro. Como fazer automações de vídeo. Tranquilo, e por aí vai. E se você quiser você pode agendar para que sempre quando você coloca aqui a Ficam fique vendo aqui as novas linhas que foram adicionadas. Então adicione aqui como fazer automações de vídeo. Eu coloco aqui como fazer automações de imagem. Tá? Um exemplo. E aí, sempre quando eu vou adicionando novo, vai rodando com certa frequência aqui no agendamento. Eu coloco de 1 em 1 hora. Você confere lá na planilha para ver se tem linha nova para você desenvolver a ideia. E aí você não vai precisar fazer nada. Você só preenche aqui a coluna de ideia de vídeo. Tá bom? Só isso. E aí todo o desenvolvimento vai ser feito automaticamente. Bacana, né? Aqui uma outra ideia também, que é a seguinte: você pode melhorar o seu próprio prompt. Então vamos supor que eu coloco aqui, faço um artigo de blog sobre agentes de IA, plataformas para criar e usar e como fazer um. Então assim, um prompt horrível, né? Se eu quiser melhorar esse prompt, isso daqui faz isso. Por quê? Porque ele vai pegar isso que eu defini aqui nas variáveis, que eu escrevi aqui na variável, meu prompt inicial, vai melhorar o prompt e depois vai fazer um roteiro para melhorar o prompt e depois vai de fato me voltar o resultado do que eu escrevi aqui. Então vamos rodar aqui para vocês verem como é que funciona. Olha só, vocês vão conseguir ver aqui na prática quando tiver o recadinho de sucesso aqui, vocês vão ver o que aconteceu. Então basicamente aqui foi um prompt ruim, aqui eu melhoro esse prompt e aqui eu envio o prompt melhorado para obter o resultado, tá bom? Simples assim, e você vai estar automaticamente melhorando os seus prompts, tá bom? E obtendo o resultado aqui sem ter que pagar o ChatGPT, você só paga pelo que você usa com sua chave de API. Então tá aqui, olha só, vocês conseguem ver aqui, olha aqui. Então aqui já retornou tudo sobre a gente. Olha só o texto completo. Deixa eu copiar aqui e colar aqui editor de texto online. Só para vocês verem aqui, olha lá, editor de texto online. Vou colar o texto do prompt. Por quê? Porque melhorou o nosso prompt. Olha só isso daqui, gente. Fez um artigo completo para mim a partir de um prompt tosco como esse daqui. Olha lá. Olha só. O prompt foi esse daqui. Faça um artigo de blog sobre agentes de IA, plataformas para criar e usar e como fazer um. Tosco, né, esse prompt. Aí aqui melhorou o prompt e olha só o que ele fez. Escreva um artigo de blog detalhado sobre agentes de inteligência artificial, destacando os principais plataformas para criar, utilizar esses agentes, incluam passo a passo. Enfim, melhorou muito o prompt. E aí eu tive um resultado muito melhor. Um artigo completo de fato. Olha só isso aqui. Bizarro, né? Melhora muito. Se eu tivesse enviado só isso daqui, por exemplo, o resultado teria sido muito pior. Beleza? Maravilha. Então isso aqui melhora o prompt automaticamente. Já te retorna o resultado aqui no último módulo de ChatGPT. Beleza? Outra dica é chatbot de WhatsApp. Obviamente que você pode criar o seu agente de IA, inclusive aqui dentro dessa plataforma aqui da Ficam, você consegue ter um aplicativo específico de aplicativos da Ficam, onde você consegue criar agentes específicos de ChatGPT. Tem vários vídeos sobre isso, você pode pesquisar aí, empresa 1P, chatbot WhatsApp, tá bom? Que você vai ter vários vídeos sobre isso aqui. Mas você consegue criar um agente de inteligência artificial para o seu WhatsApp, para trabalhar no seu WhatsApp, no WhatsApp do seu cliente. Tá aí que interpreta imagem, texto, áudio e documento. Aqui nem tem documento, mas também interpreta imagem, texto e documento, tá bom? Ou seja, graças ao ChatGPT isso é possível, tá bom? E ser criado de maneira super simples. Olha só quantos módulos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 módulos para você criar um agente de IA plugado no WhatsApp, graças ao ChatGPT. Tá bom? E graças à automação aqui da Ficam, que facilita muito o processo. Outra ideia, criação automática de posts para blog, tá bom? Isso também, obviamente, graças ao ChatGPT. Basicamente o que funciona aqui eu pego a ideia do post de blog, tá bom? Igual a gente fez aqui nessa planilha aqui, vamos supor que isso aqui seja ao invés de vídeo, artigo de blog, tá? Aí depois que eu fiz isso, eu vou
criar um esboço, que seria um outline, né? Que seria o esboço do texto mesmo, como se fosse o bullet point do que a gente vai tratar no artigo, tá bom? E depois eu divido tudo isso que eu vou tratar nos artigos, aí eu faço a parte 1, aí depois eu faço a parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Isso aqui, gente, cria mais de 2.000 palavras, um artigo de mais de 2.000 palavras. Aqui eu vou lá e crio um card no ClickUp com o artigo de blog completo e depois eu junto tudo aqui com esse módulo ChatGPT e faço minha postagem no WordPress. Isso tudo graças a ChatGPT automação. Beleza? Se você quiser aprender mais sobre automação e aprender a fazer do zero todos esses fluxos, recomendo que você entre aí no Caminhos de Automação. Inclusive, igual eu falei para vocês, se você quiser qualquer um desses... o de blog já tá lá dentro, tá bom? Nem precisa me pedir. Mas se você quiser algum outro que eu falei nesse vídeo, algum outro fluxo que eu falei nesse vídeo dentro da Ficon, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? A partir do momento que você entrar aqui, pagar esses R$10, valor ultra, hiper, mega simbólico, porque, pensa, tem custo de processamento de pagamento, tem imposto, tem não sei o que. Isso aqui é basicamente só para você se comprometer e realmente aprender, tá bom? Mas sim que você acessar, eu vou te chamar automaticamente aí, você me responde, você me chama também e fala, quero tal fluxo que você falou na aula de automações com ChatGPT. Eu te mando, não tem problema nenhum. Beleza? Então é isso, a gente se vê lá dentro do Caminhos de Automação. Aqui é muito incrível esse curso que a gente aprende a fazer uma rede social 100% automatizada aqui dentro, tá bom? O pessoal tá se amarrando, olha aí. O pessoal tá gostando muito, olha o que o pessoal tá falando. O pessoal gosta demais e é porque eu entrego muito valor por um custo ultra simbólico, né? Então é isso, te vejo dentro do Caminhos de Automação. Um abraço, até a próxima aula e valeu!